Saudações, eu não quero seu like. Meu nome é Murilo e eu quero distrair a loja. Mas pense comigo, vamos tentar entender aí a dialética. Vamos tentar entender como funciona essa percepção dual da consciência. O que acontece quando ela divide as coisas em dualidade, em bem e mal, longe e perto, preto e branco, alto e baixo? Ela faz isso na tentativa de mensurar. Ela tenta mensurar, quantificar, para que ela possa compreender de forma minuciosa todas as partes de si mesma. A mente é uma fagulha no meio do nada, com potencial infinito, que realiza tudo. Mas ela nunca realiza tudo ao mesmo tempo. Por isso a mensuração, a partir do momento em que ela mensura, as coisas começam a acontecer de forma linear e o tempo se desenrola. Isso é uma consequência da dialética, porque ela cria passado e futuro diante de si, vendo as perspectivas. Se você tem um observador aqui, que observa um objeto, ele está aqui, observando esse objeto. Só que ele tem uma visão limitada desse objeto. Ele só consegue enxergar determinada parte desse objeto. Então, ele sendo único, sozinho, ele é incapaz de enxergar a totalidade do objeto. Então, ele se fragmenta. Quando ele se fragmenta, ele cria, então, uma segunda parte de si, que vai enxergar o outro lado do objeto, certo? Só que vem aí, então, a ilusão da dualidade. Porque ele cria uma ilusão em que são dois objetos. E ele cria, então, uma perspectiva relativa. Uma perspectiva relativa em que ele acha que uma parte dele que está observando o objeto é uma coisa e a outra parte dele que está observando o outro lado do objeto é a mesma coisa. É a mesma coisa, não é outra coisa. Só que na realidade eles são a mesma coisa. E ele se esquece disso, justamente por conta da dialética. Porém ela é proposital, porque ela vai permitir com que ele observe o outro lado do objeto. Vai permitir com que ele tenha uma visão total do objeto. O problema é que ele para nesse processo de divisão. Ele se divide e se torna vários, porque essa divisão ela é infinita. Ela é progressiva e infinita. Quando ele se torna vários, ele cai na ilusão de que ele é um dentre muitos e todos os outros também acabam caindo na mesma ilusão de que são um entre muitos. Porém, eles se esquecem do processo de divisão de si próprio com o objetivo de compreensão daquilo que se observa. O que deve ser feito, então? Deve ser criada uma síntese. Uma síntese entre as duas observações. Essa síntese vai permitir, então, uma observação absoluta. Em que o ser vai se perceber sendo ele um dentre muitos que estarão observando exatamente o mesmo objeto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma síntese das observações, dos fragmentos de observação, e vai conseguir enxergar o todo. O todo da forma como ele é, mas apenas com a síntese. E como que um fragmento se comunica com o outro. As conexões que nós conhecemos, como a fala, como a leitura, como a audição, se observadas de forma isolada, também fragmentam e eliminam a percepção absoluta. Existe uma síntese que une os instrumentos da racionalidade e une os instrumentos da emoção,
que vão permitir então uma união entre a lógica e o abstrato, fazendo com que as pessoas consigam se conectar por meio de analogias, por meio de metáforas, e esse tipo de comunicação vai permitir uma conexão a nível de observação, fazendo com que um observador se identifique com o outro, aumentando assim o seu campo de visão. Ao aumentar o seu campo de visão, ele consegue aumentar então a dimensão em que ele se encontra. Se nós nos vemos agora em um mundo tridimensional, é porque nós temos uma dimensão limitada, porque nos identificamos com esse corpo, e ao nos identificarmos com esse corpo, nos limitamos a 3 dimensões. Porém, por meio dessa analogia que é feita, essa conexão entre os fragmentos fazem com que a percepção aumente, o campo de visão aumente e você se perceba em uma dimensão superior. Com esse tipo de síntese da dialética, você vai ter um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o que vai te permitir se livrar da ideia de terra plana ou de terra global. Porque você vai perceber que tudo é uma fagulha de pensamento no escuro, que se movimenta tão rápido a ponto de criar a perspectiva de si própria, criando todo um contexto e criando então um drama, um teatro em que ela vai vivenciar e sentir tudo aquilo que ela criar. Esse tipo de pensamento não é um pensamento lógico, é um pensamento abstrato, é um pensamento que vem pela serpente. Esse é o conhecimento bem do mal.